Glória a Deus, amém. Que bom que você está aqui. Aleluia. É uma honra e uma grande alegria estar aqui na casa do oleiro, celebrando o nome do Senhor. E é um privilégio poder ser instrumento do Senhor para falar para essa igreja nessa noite. Amém. Então é com temor e tremor que eu estou aqui como mensageiro do Senhor. Então é importante que nós compreendamos que não tem nada do Manuel na mensagem que será ministrada nessa noite. É tudo sobre o Senhor, é tudo para o louvor da glória, da graça de Deus, o Senhor. Então, cada palavra que for liberada a partir deste altar, que você tome ela com muita responsabilidade, porque o Evangelho não é teoria, o Evangelho não é uma opinião, o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus. Então há poder em cada palavra liberada no altar do Senhor. Então não se aproprie de qualquer maneira. Tome posse com responsabilidade, porque a palavra que você recebe desse altar tem o poder para gerar uma nova. Vocês não são dessa igreja. Vocês são do Bola de Nevangola, né? Só pode, todo mundo dormindo, né? A palavra que você recebe desse altar tem o poder de criar uma nova. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Jeremias 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da matre da tua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo que te mandar, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus amado, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Santo Espírito, porque eu não sei o que convém falar, mas como a Jeremias, aquilo que o Senhor me mandou, eu falarei. Seja bem-vindo aqui. Tome cada um dos meus irmãos, transforme as mentes, mude os corações, molde, ó Deus, cada um de nós, a tua imagem conforme a tua semelhança. A tua palavra é a verdade, santifique-nos nela. Santo Espírito, tenha liberdade de tomar a cada um aqui. A tua palavra nos ensina que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Então, aonde houver um coração contrito e quebrantado, ó Deus, esteja. Aonde houver um coração, ó Deus, endurecido, Espírito Santo de Deus, trabalhe nesse coração. Seja conosco, Santo Deus. Seja conosco, Santo Deus. Ayareaste cleriquiteia. Ereia manto, ioroste cleriribiarra manto, ioroste queteia, anturie. Liriaste clerianto, iorobiaste queteia, manturia.
Suanto e orobiaste clerianturie. Seja bem-vindo. Em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez ao longo dos últimos 3 dias, você está à espera de uma palavra profética direcionada para a tua vida. E talvez, só talvez, Deus já falou várias vezes. Mas porque você veio programado para ouvir algo específico, então não consegue ouvir o que o Senhor já falou. Então mais uma vez o Senhor vai falar para você nessa noite. E se você crê que a palavra ministrada nesse altar vem da parte de Deus, então receba. Primeiro, você não está aqui por acaso. Os céus e a terra se moveram para que você estivesse aqui nessa noite. Porém, isso não é de agora. Você não só não está aqui por acaso, como não nasceu do acaso. Você não é obra só de um relacionamento conjugal, não. Existe um propósito divino eterno que gerou você desde a eternidade. As mesmas palavras que o Senhor diz a Jeremias, elas servem para você, elas servem para mim. Então nessa noite o Senhor quer dizer para você: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da matre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Porque talvez você veio ouvir um profeta, mas nessa noite o Senhor te responsabiliza como profeta dessa geração. É fácil ouvir uma palavra profética, porque todo sacrifício profético foi feito pelo profeta que trouxe a palavra. Mas hoje o Senhor quer chamar você e te responsabilizar. O Senhor, Ele fala 3 coisas a Jeremias que servem para nós nessa noite. Primeiro, Ele nos conheceu. Segundo, Ele nos santificou. Terceiro, Ele nos separou por profeta para as nações. Quantos milhões vivem aqui na Zona Leste? E foi você o escolhido para estar aqui nessa noite, não é ao acaso. O Senhor te separou a dedo. Você poderia não ter vindo, eu poderia não estar aqui. Mas o Senhor me trouxe lá da África para falar para você: não espere uma palavra profética. Se levante como profeta nessa geração. Não espere ouvir comichão somente nos teus ouvidos. Se posicione como profeta, porque primeiro Ele nos conheceu. Salmos de número 139 diz assim: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, todos, cada um deles. Não tem um só dia da tua vida, seja o dia bom, o dia mau, o dia da porta aberta ou o dia da porta fechada, o dia que você queria que não chovesse, choveu, que não acontecesse uma desgraça, mas aconteceu. Cada um dos teus dias foi escrito no livro da vida do Senhor. O acaso não existe na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Coincidência não existe na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Existe a vontade plena e soberana do Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa: ser cristão é não inventar. Não inventa. Os teus dias já estão escritos. Não inventa moda. Ser cristão não é viver de qualquer forma, não. Os teus dias estão definidos. Ser cristão é não confundir a liberdade com a vida banal. Que nossas calças rasgadas, tatuagens e cabelos meio doidos não te confundam. Você tem liberdade, mas você não pode fazer o que você quer. A liberdade que temos deve fazer de nós, homens e mulheres, de propósito.
homens e mulheres honrados, homens e mulheres leais ao Rei dos Reis. Então, na mesma dimensão que nossas vestimentas estão rasgadas, o nosso coração também está rasgado de amor. Que as nossas tatuagens reflitam a cultura do reino tatuada em nós. Que a nossa cabeleira reflita a graça e a glória de Deus em nós. Você não é chamado a viver de qualquer forma, não. Cada um dos teus dias já está escrito. Tenta inventar que você vai se lascar. Você vai se dar mal. Tem gente que Deus abre a porta onde Ele colocou uma parede. Se Deus colocou uma parede curva, é porque ainda não é para entrar. E tem gente que bate, que esmurra, porque quer que se abra a porta. Não. Deixa a porta que o Senhor quer fechada, fechada. Não insista. Você não pode viver de qualquer maneira. É importante que nós entendamos que como cristãos que somos, levamos uma vida no altar. Para que entendamos que em cada passo que nós formos dar, nós iremos cumprir a história já escrita pelo dedo de Deus. Cada um de vocês aqui tem uma história escrita pelo dedo de Deus. Não deixe o diabo dizer o contrário. Ele sequer tem poder sobre a tua vida. O diabo que os evangélicos pintaram não é bíblico. Pai Marcos tem pintado um diabo que está em batalha com Deus, o Senhor. Mas isso é mentira. O diabo não é páreo para o Senhor. O diabo é nosso inimigo. O diabo era apenas um anjo que tinha poder como qualquer outro, poder a partir de Deus, o Senhor. Ele foi expulso e destituído de todo o poder. Por isso é que a palavra vai dizer que todo o poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele não compartilha esse poder com ninguém. Então pare de viver culpando o diabo. A responsabilidade sobre a tua vida é tua. Se você seguir o plano que Deus preconcebeu, a tua vida será boa, perfeita e agradável. Se você decidir seguir outro caminho, a responsa é tua. Você está por conta própria. Não adianta culpar o diabo, não adianta. O diabo não é culpado pelos teus fracassos. A tua falta de compromisso com a palavra de Deus é que é a responsabilidade dos fracassos. Ou nos comprometemos com essa vida que Deus já definiu para nós, ou então não adianta profetizar. Porque profetizar em outro caminho que não é Jesus é nada. Profetizar em outra verdade que não é Jesus é nada. Profetizar levando uma vida que não é o próprio Jesus é nada. Não adianta fingir de religioso. Não somos mais como aqueles que vivem de campanhas e campanhas, de sacrifício em sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício é o quê? É misericórdia que Ele quer. Misericórdia Deus quer e não sacrifícios. Então entenda que não há vida longe do Senhor. Entendamos de uma vez por todas. Antes que o Senhor nos formasse no ventre, Ele nos conhecia. Antes do nosso nascimento, Ele já tinha nos santificado e já tinha nos separado as nações como profeta. E os olhos deles nos viram quando nós éramos ainda substância informe, e todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Então essa é a primeira verdade que eu preciso que você compreenda nessa noite. Eu não sei quanto de tudo que você tem recebido aqui tem te responsabilizado diante do Senhor. Eu não sei o quanto você tem agonizado pela responsabilidade que você tem sido chamado a assumir no reino. Ser filho de Deus não é só direito,
Ser filho de Deus é, acima de tudo, responsabilidade. Filho que não quer assumir responsabilidade não tem lugar à mesa, não tem lugar em casa. Nenhum pai quer ter um filho que não é responsável. Nenhum pai quer ter um filho que é interesseiro, que só procura ele quando aperta, que só procura ele quando complica. Nenhum pai quer ter um filho assim. Saiba que tudo que você vai viver em Deus o Senhor tem a ver com a responsabilidade que você carrega nele. As bênçãos do Senhor são consequência da honra aos princípios. Conforme temos dito em Angola, o princípio que você quebra, te quebra. O princípio que você honra, te exalta, te enaltece, te abençoa. Se você honra a palavra, o Senhor te honra. Se você não honra a palavra de Deus, se você não tem a responsabilidade de cumprir a palavra, então você está por conta própria. E não adianta fazer oração, não adianta fazer sacrifício, jejum, não adianta. O Senhor nos conhece e Ele definiu os nossos dias. Eu testemunhei aqui que hoje eu não faço mais questão de não estar em nenhum lugar que o Senhor não me quer. Às vezes eu estou calado nas rodas de conversa e acham que é arrogância. Não é arrogância. Se eu não tenho palavra de Deus, eu calo a boca. Eu não saio, não me movo, não falo, se não tiver nada da parte de Deus. Se eu tiver alguma coisa, eu falo, mas do contrário eu me calo. Educado sempre, tranquilo sempre, mas falar não é o acaso. Não falo só por falar, não falo só por conveniência, não falo só para animar a galera, porque até as nossas brincadeiras, elas precisam ter sido escritas pelo dedo de Deus. Tudo é normal, tudo é lícito, tudo é comum. Mas se os meus dias foram escritos pelo dedo de Deus, nem tudo me convém fazer. Tudo é permitido, somos jovens, whatever, vamos embora. Não. Obrigado. Eu vou viver esse dia segundo a vontade de Deus. Eu costumo dizer, se não é para fazer a vontade de Deus, nem saia de casa. Fica em casa. Não vá. Mas eu tenho que trabalhar. Se não é para o louvor da glória da graça de Deus, se não é para fazer o que Deus te predestinou a fazer naquele dia, não vá trabalhar, que você não perde nada. Não perdes. Então entenda isso. Segunda coisa, Ele nos santificou. Ele nos separou para viver um propósito maior do que nós. Isso é que é santidade. Você precisa entender que o propósito não tem a ver com o que temos, o propósito não tem a ver com o que fazemos, e o propósito não tem a ver de jeito nenhum com o local aonde nós estamos. O propósito é Ele que define. Ele nos santifica para um propósito específico. Precisamos entender que nascemos onde nascemos não ao acaso, mas por propósito divino. Se temos a casa que temos, não é só para termos vida cômoda, mas é por conta do propósito de Deus na nossa vida. Se você estuda onde estuda, ou não estuda onde não estuda, é porque o propósito de Deus não te conduziu naquele lugar. Entenda isso. Se você trabalha onde trabalha, não é só porque você precisa de melhores condições, ou só porque você é um bom profissional, mas é o propósito de Deus que te colocou naquele lugar. Nós precisamos entender isso. Santidade é isso. Santidade é ser separado para um propósito. O problema é que a religião transformou as coisas no propósito.
Então o meu propósito é o emprego, o meu propósito é a casa, o meu propósito é o carro. Não, entenda que essas coisas é que vêm por conta do propósito de Deus na tua vida. O meu propósito não pode ser cursar uma faculdade, não. Eu tenho que entender o propósito de Deus e Ele me levará para cursar a faculdade. Quando eu fui fazer o mestrado, olharam para mim e disseram: não, mas você não tem chance. Porque faz o mestrado na federal quem fez graduação na federal. Eu dava risada no meu coração, falava: não, vocês não sabem. Eu não vim aqui de propósito, eu vim aqui por um propósito. Eu não quero ter o grau de mestre, não. Se Deus me trouxe aqui é porque tem necessidade de eu estar aqui. Não é por vaidade, vanglória, para me esticar com diploma de mestre. Não serve para nada, se não for para servir o propósito. Então você quer entrar em alguma faculdade? Qual? A USP? Quer estudar na USP? É propósito de Deus? Ou você quer estudar na USP só porque tem a qualificação de uma das melhores universidades do mundo? Vou fazer uma formação sanduíche. Vou começar aqui, vou estudar na França. É Deus que quer te levar para a França? Ou você que quer se arrastar para a França? Qual é o propósito de Deus no que você quer fazer? Qual é o propósito de Deus no que você quer ter? Qual? A gente se mata porque as coisas se tornaram o propósito da nossa vida. Então entenda, você foi santificado para um propósito, e as coisas vêm por conta do propósito. Por que você quer ter uma esposa jovem? Uma vez eu falei isso lá na igreja. Só falo isso lá na igreja, mas vou falar aqui porque falei lá. Amém? Pai Marcos, me perdoa. Numa reunião de jovens, eu falei: se você só quer casar por conta de sexo, procura uma profissional. Casamento é propósito de Deus na tua vida. O povo que estava chegando naquela semana se sentiu meio escandalizado e falaram que o pastor está aconselhando a procurar profissionais do sexo. Não foi isso que eu falei. Mas se você só vai casar por isso, você não sabe metade da paródia. Casamento não é para guri, não. Casamento não é brincadeira, não. Casamento é para homens. Casamento não é para criança. Se você não é homem de verdade, pode ter tudo no teu casamento, menos sexo. Talvez vocês não entendam isso, jovens. Pensa assim: vou casar é laissez-faire. Não é não. Mulher tem dor de cabeça, mulher tem dor de coluna, mulher cansa, mulher não está bem disposta, mulher vai dormir mais cedo, enquanto quando você chegar. Então se você só está casando por isso, você não entendeu nada. O propósito de Deus na tua vida é que vai determinar com quem você se casa, quando você se casa. Eu sou jovem, só tenho 22 anos. Quer casar com quanto? Com 45? Eu tenho que primeiro ter apartamento. Relaxa, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E nem eu quando casei. Aliás, até hoje vivo no aluguel. Mas você acha que eu estou infeliz porque não tenho casa própria? Isso é mito de quem quer vender casa, cara. Quem está no aluguel como eu aqui e não tem vergonha? Uma galera está feliz da vida. Você quer casar com apartamento, quer casar com o carro do ano, quer casar com um BID, vai casar. Não casamos pela quantidade de coisas que temos, casamos pelo propósito de Deus na nossa vida. É um mundo que quer criar uma lista de coisinhas que você tem que ter antes de casar. Cara, antes de casar você só tem que ter compromisso com Deus e a mulher de Deus para a tua vida, ponto. Meu irmão, casa.
Quando nós casamos, pai Marcos, não tínhamos geladeira, não tínhamos TV, não tínhamos sofá, não tínhamos rack, não tínhamos fogão, tínhamos, graças a Deus. Eu aprendi a comprar comida em gramas. Você compra 500 gramas de carne e faz no almoço e come no jantar. Não pode guardar para o dia seguinte porque azeda. Os nossos amigos vinham na nossa casa, nós sentávamos no chão. Estendíamos uma coberta no chão e sentávamos. Você acha que eu era infeliz? Nunca. Podia não ter nada, cara. Podia não ter TV fechada, aberta. Internet! A gente só pedia senha nos vizinhos. E aí os vizinhos mudavam senha. A gente pedia no outro vizinho do lado. Por isso que era bom morar em condomínio. E todos no mesmo predinho, assim, pede senha daqui. O vizinho dá conta que está sendo roubado, ele muda. Você não pode reclamar. Oh, como é que você muda a senha sem me avisar? Não. Vai no outro vizinho, pede. E a gente viveu assim por uns 2, 3 anos da nossa vida. E você acha, não podia assistir nada. Mas com uma mulher como a minha, que quer assistir, cara? Ninguém. Eu fui tão abençoado que não precisava mesmo os programas da televisão. Estava bem com a minha mulher. Eu conto que a gente saía, ia para a hamburgueria e não tinha dinheiro para comprar 2 hambúrgueres. Comprava um e comia assim, pá. Se você nos encontrasse, ia falar que romântico. Mas eu sabia que era pobreza, cara. Na época você me perguntava qual é o teu refrigerante favorito. Fanta. Sabe por quê? Porque só tinha dinheiro de comprar um refri. E eu priorizava o gosto da minha mulher. Então eu também gostava de Fanta. O dia que eu consegui dinheiro para comprar 2 refri, eu pedi Coca-Cola. A mulher perguntou, mas você não gosta de Fanta? Eu falei, não. Eu odeio Fanta. Eu venho tomando Fanta esses anos todos. Porque, cara, só tem dinheiro para o refri. Vamos tomar Fanta. Pega um copinho e toma e bebe. Não, amor, não pede 2 não. Pede só 1. Mas o propósito de Deus na nossa vida estava se cumprindo. Não é pela quantidade de coisas que tínhamos. E nunca sofremos. Sempre vivemos bem. Não tínhamos nada, mas sempre vivemos como magnatas. Sempre vivemos conscientes de quem somos. Porque não é sobre o que temos. Não é sobre o que fazemos. Mas é sobre quem somos em Deus. Não é se já aconteceu ou não aconteceu, mas é se estou vivendo o processo na história que Ele escreveu para a minha vida. Talvez eu ainda não esteja no passo número 10, mas eu estou no 5. O importante é que eu não parei de seguir o plano dEle para a minha vida. Então é necessário que a gente entenda isso, para não sofrer à toa. Nem toda palavra profética que você recebeu vai se cumprir esse ano. Eu falei para o pai Marcos, eu recebi uma palavra profética um dia que eu me converti, que se cumpriu 14 anos depois. No dia da minha conversão eu recebi a palavra. Falei, nossa, eu vou ser o Billy Graham dessa geração. Billy Graham. Male comecei a pregar. Mas se é palavra de Deus, eu creio que já se cumpriu. Porque céus e terra passarão. Ou seja, as bênçãos que eu já recebi passam. O contexto muda. Mas a palavra que Ele liberou sobre a minha vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Por isso, nas palavras de Jesus eu digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida, uma linha naquilo que Deus escreveu, um ano no teu limite de vida? Qual de nós pode fazê-lo? E porque andamos ansiosos por conta do vestuário? Palavras do Manuel: quem é feio sem roupa, bonito é bonito com roupa. A roupa não muda muito. Voltando ao texto: porque andais ansioso com vestimenta? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vocês, porque que são homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que tens necessidades de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busque primeiro viver o propósito de Deus para a tua vida, que as demais coisas te serão acrescentadas. Se você tem um coração generoso, tenha certeza, Deus vai colocar dinheiro na tua mão. Sabe por quê? Porque você é dispenseiro. Você tem a chave de uma dispensa. Deus coloca na tua mão, mas você não retém. Você investe e abençoa. Se Deus, no seu propósito, quer que você tenha alguma capacidade intelectual, Ele vai te colocar numa instituição que você jamais imaginou entrar. Se Deus, o Senhor, tem um propósito para você numa empresa, não tenha dúvida, você vai lá trabalhar. Mas não queira estar em nenhum lugar que não seja propósito de Deus para a tua vida. Não queira fazer nada que Deus não desenhou para você. Por isso é que na oração Ele nos ensina a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Uma vez numa das aulas que eu ministro, eu ensinava isso, que não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade de Deus. E os meus alunos brigaram comigo: não, professor, imagina, que Deus é esse? Eu desejo muito uma coisa, como é que Ele não me dá? Eu terminei a aula dizendo: Deus me livre de eu ter tudo o que eu desejo. Deus me livre. Muitas das vezes eu nem sei mesmo o que quero. Verdade. Analiso bem, vejo que estou confuso. Qual é a minha grande alegria? É que não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dEle, Deus o Senhor. Eu tenho certeza de que o meu dia amanhã será bom, porque hoje eu vivi segundo a vontade dEle. Falei para o pai Marcos: chega uma hora que você, como cristão, não pode mais resolver problema. Como assim, pastor? Quem planta a vontade de Deus colhe um amanhã bom, perfeito e agradável. Quem planta a sua própria vontade, aí vai colher maldição. A palavra diz: a ninguém deveis nada além do amor. Presta atenção. A ninguém deveis nada além do amor. Aí você faz dívida no banco, se mete com a agiota, depois está em depressão. Pastor, tem que orar. Na minha igreja eu não oro. Ai, pastor, ora para eu pagar minhas dívidas. Não é assim, filho. Jesus morreu por você na cruz, mas a tua dívida, quem vai pagar é você. Pastor, não vim para ouvir isso. Eu não falo o que você quer ouvir. Fomos ensinados a pensar que santidade é sinônimo de moralidade. Mas não. O reino não tem intenção de moralizar ninguém. Uma pessoa moralmente correta não vai para o céu. Não basta ser bom, é necessário ser de Jesus.
Bons, o inferno está cheio, até o diabo era bom. Deus não quer apenas homens moralmente corretos. Ele quer homens que façam a vontade dele, ainda que chorando. Ainda que sem prazer. Não é sobre prazer. Essa geração hedonista que nós vivemos, essa geração movida pelo prazer, não tem nada a ver com Deus. A vontade de Deus é para fazer. Mesmo que lamentando, faça a vontade de Deus. Porque aqueles que semeiam com lágrimas a boa vontade de Deus voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Plante a vontade de Deus, que seja com sangue, suor e lágrimas, mas não plante a tua própria vontade. Deus, reitero, não quer apenas homens moralmente corretos. Ele quer homens que façam a sua vontade. Por quê, pastor? Porque todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Se você andar segundo o padrão de moralidade dessa sociedade, então você vai para o inferno. Mas todo mundo, nossa, ele até que é gente boa, ele até que é correto, ele até que é, ele até, mas o padrão desse mundo não nos define. Na véspera da eleição passada, todo mundo falava, vota no fulano. Ele pelo menos rouba pouco, olha o padrão. E eu não ouvi isso de ímpios. Eu não converso com os ímpios, não tenho tempo. Porque como dá pérolas aos porcos, a única conversa que eu tenho com ele é arrependa-se e porque é chegado o reino dos céus. Tem mais conversa? Não tenho, não perco tempo. Se o ímpio é da minha família, se não é, eu não converso. Não perco tempo, é verdade. Vai ter aquela reunião de família, eu vou lá, eu sento, eu abraço, eu converso, eu falo um pouquinho de Jesus. Daqui a pouco todo mundo está começando já a encher a cara. Eu não vou aturar bêbado. Eu não, Deus me livre. Porque não se afastou da família? Deus me livre, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer ser minha família? Começa a fazer a vontade de Deus. Convida para ir na casa dele, quer ir na minha casa? Faça a vontade de Deus. Não importa. Ele é carrancudo, é bravo, é sei lá o que. Não me interessa. Não me interessa. Vota nele. Ele rouba pouco, pelo menos divide conosco. Cristão falando. O padrão desse mundo nada é perto do padrão divino. A palavra do Senhor diz que a justiça dessa terra é como trapo de imundícia. E talvez você não saiba o que é trapo de imundícia. Vou te explicar. Antigamente não existia Modex. Lembra? Antigamente era toalhinha, né? Mas antigamente ainda, nem toalhinha existia. Era qualquer trapo que era usado. Então as mulheres iam para o lugar onde tinham que ficar no período que estavam de TPM. E depois elas deixavam aqueles panos lá. 2 semanas depois que aqueles panos ficavam lá. Imagina a coisa como complicada é. Aquilo é que era trapo de imundícia. A justiça do mundo é assim. Então não pensa que Deus quer que você seja bonzinho, moralmente corretinho. Se você chegar e me pedir dinheiro emprestado, eu não vou te dar. Amém? Porque eu não empresto. Se eu tenho, dou. Se eu não tenho, eu não dou. Porque eu não quero que ninguém me deva nada além do amor. Você pode me encontrar com dinheiro do lazer da minha família. Eu falo assim, olha, não tenho dinheiro. Não é que eu estou sem dinheiro no bolso. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu tenho dinheiro para o lazer da minha família. Porque é parte do propósito de Deus na minha vida fazer com que a minha família tenha um tempo de lazer. Aleluia. É vontade de Deus para a minha vida. Não compro o problema dos outros. Não compro. Pode me chamar de mauzinho, ruinzinho, mas eu estou aqui. Desde que me converti, há 15 anos, nunca mais tive problema na minha vida. Nunca. Não tenho problema financeiro, porque não devo. Não compro o que não tenho. Posso andar descalço,
mas não devo para comprar sapato. Podem me xingar, mas ando de moto. Estou nem aí. Os outros pastores andam de V8. Deus lhes abençoe. Eu não tenho, eu ando com o que tenho. E não arranjo problema. Não me meto nas tretas familiares. Me ligam, mano, resolve problema. A solução é Jesus, família. Se não tem Jesus, eu não vou conseguir. Porque eu parei de dar conselho, pai Marco. Não dou mais conselho a ninguém. Pessoal que pede conselho não quer nada na vida. Eu prego o evangelho. Porque a única coisa que transforma é o evangelho, não é conselho. Chega um casal na minha sala. Ai pastor, nós viemos se aconselhar. Procure um terapeuta e paguem. Aqui eu prego o evangelho. Homem que é homem tem compromisso com o evangelho de Jesus. Não tem compromisso com o conselho de homem não. O conselho de homem serve para quê? Eu não sou casado com a tua mulher, você não é casado com a minha mulher. A tua experiência não é a minha experiência. Eu não vou te ajudar em nada. Agora o mesmo evangelho que serve na minha casa serve na tua. Sabe por quê? Porque o evangelho vai com o pacote completo, o Espírito Santo de Deus, para gerar uma nova realidade. O meu conselho é vazio. Não serve de nada. O evangelho não tem nada a ver, e santidade não tem nada a ver com ética. Porque a ética dos grupos é sempre baseada no interesse que o grupo tem e não na vontade de Deus. Então eu sou do partido ABCD. Vou te falar uma coisa, não tem nada a ver com Jesus. Ah, é mais para a esquerda, não tem a ver com Jesus. É mais para a direita, não tem nada a ver. Qualquer lixo de ideologia é infinitamente inferior que o evangelho do Senhor Jesus. Não confunde as ideologias desse mundo com o evangelho do Senhor. Não, nenhuma delas. Nem Marx, nem Mises, nenhum deles se achega ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos a trabalhar para uma nova realidade, não é para sustentar a velha realidade. Cara, coisas que já deram errado em 1800, você está a insistir por quê? Não insiste. Esquece esse negócio da ética dos grupos. Seja santo no propósito que Deus te separou para viver. Muitos acreditam que o Brasil vai mudar em Brasília. Oh, que fofinho. O Brasil, o teu Brasil, só vai mudar quando a cultura do reino for inserida na tua vida. Muita gente quando me olha, fala assim, nossa, coitado, né? Sofrido lá em Angola, né? Na África, entre os leões, cobras e lagartos. Fala assim, rapaz, não confunde. A minha casa e a igreja onde eu cultuo é uma agência do reino dos céus. Um pedaço do céu é onde eu vivo bem. Vocês estão a me olhar assim, né? Não dão nada, né? Um pretinho africano, um pretinho todinho. Oh, eu vivo bem. Por quê? Porque eu vivo numa atmosfera celestial. O reino veio até onde eu estou. Terra Santa para mim não é Israel. Por isso é que eu nem invisto dinheiro em turismo religioso. Vejo essas igrejas todo ano, vamos na Terra Prometida. Já era batizado aqui na Zona Leste e se batiza de novo lá em Israel. Você está gastando água. Lugar santo é onde eu dobro o meu joelho. Lugar santo é onde a presença de Deus está. Quando Moisés vê a sarça, o Senhor fala do lugar santo. Não era o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, não. Era a presença dele que tornava aquele lugar santo. Então na minha casa tudo vai dar certo. Não tenho dúvida. Por quê? Porque numa atmosfera de santidade tudo vai bem
Então, não pensa que eu estou vivendo pior que você só porque estou na África. Não. Lá o reino me encontrou. E quando o reino me encontrou, tudo transformou. Tudo. Não tenho tudo o que quero, graças a Deus. Não tenho tudo o que quero. Porque se eu tivesse tudo o que quero, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria lá em Angola. O Senhor fala assim, não, cara, a tua agenda não é você que vai fazer. Entenda. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. O padrão moral do mundo não serve. O padrão da igreja também não serve. Não é sobre ser usado em sinais, milagres e maravilhas. Esqueci isso. Você já leu a Bíblia? Lembra de Balaão e Balaque? Deus usou quem para falar? Uma mula. Então você pensa assim, ser pregador é importante? Não, cara. Até mula prega, é só ler a Bíblia. Se até mula prega, por que você acha que pregador é importante? É uma puxação de saco para pregador? Não faz isso comigo não. Eu não tenho nada que não venha da parte de Deus. Eu sou o pior pregador, sabe por quê? Eu só leio os textos e falo dos textos. Eu recebo da parte de Deus e trago para você. Não tem mérito nenhum em mim. Não tem crédito nenhum em mim. É sobre Ele, Deus o Senhor. É sobre Ele, é tudo sobre Ele. Então entenda, a santificação é viver o propósito de Deus para a tua vida. Não força. Se Deus quer te usar em sinais e maravilhas, não precisa você forçar. Ele vai te usar. Se Deus quer que você tenha o dom de línguas, vai ter. Vai ser batizado. Não precisa forçar. Pregue. Se Deus quer que você seja missionário na África, lascou, você vai. O João que o diga. Mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ser profeta dele nesta geração. Porque ele te conheceu, ele te santificou para que te separasse como profeta dele nessa geração. E se você fosse crente, você devia glorificar mais. Você não é crente, né? Você não se ofende. Não quer ser profeta. Então não tem como ser filho de Deus. Porque nós fomos separados para ser profetas, sacerdotes e reis. Para criar uma nova realidade. Todos nós. Isso não é privilégio de uma casta dentro da igreja. Todos nós temos acesso livre a Deus o Senhor. Antigamente era só o sacerdote que tinha acesso ao Santo dos Santos. E não era todo dia não. Hoje não, hoje sempre que você dobra o teu joelho, você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Ser profeta de Deus, aquele que cria ponte entre o sobrenatural e o natural, não é mais privilégio de uns. Todos nós temos acesso. Liki arrebaia manto riaste clericiteia baia. Oioreclaste clerianto iorobia ramanturie. O véu se rasgou, o caminho se abriu. Todos nós podemos viver numa atmosfera sobrenatural agora. Todos nós temos palavra de Deus para liberar. Profeta não é só Isaías, não é só Jeremias. Profeta é aquele que quando fala com a esposa, fala com cânticos e hinos espirituais, com
como diz a palavra. Profeta é aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Profeta não é só aquele que tem título de profeta profissional. Entenda! Não é sobre uma profissão. Não somos profissionais. Sacerdote não é quem é reconhecido como sacerdote, mas é aquele que tem acesso ao Santo dos Santos. É aquele que cria a ponte entre o sobrenatural e o natural. É aquele que entende que as coisas visíveis são criadas daquelas que são invisíveis. Entenda isso. Cristo Jesus, Ele nos emancipou. O véu se rasgou. Todos vocês podem ter acesso agora. Deus está procurando nesta noite homens e mulheres que serão sua boca nessa geração. Aqueles que vão pagar o preço profético, porque tem um preço. Você não vai poder viver mais de qualquer maneira. Não vai mais. Quer ser profeta? Tem um preço. Apesar de estarmos na geração midiática, onde todos querem aparecer, todos querem ser os queridinhos das redes sociais, os profetas nunca foram queridos. Os profetas nunca se deixaram bajular. Profeta de verdade não fala só o que o povo quer ouvir. Ele fala o que Deus mandou falar. Profeta não convive com todos, prefere ir viver no deserto, comer gafanhoto e mel silvestre, do que estar no meio de um povo contaminado. Ele não fica. Não quer só curtida, não quer só jargões. Jovens, estão aqui? Não ouvi. Jovens, estão aqui? Quem tem celular, levanta. Jovens, quem tem celular, levanta. Levanta você, não é o celular, moço. Está vendo a confusão que está? Traz o celular aqui. Ministros, ainda tem os papéis do profetizando? Libera aí, traz papel do profetizando. Bispo, você quer comprar o que para a igreja? Não é orar, é vender. Dá para mandar 10 missionários para a África. Cadê os papéis do profetizando? Entrega para o povo para colocar as senhas. Entrega. Dá caneta para esse povo colocar senha. Quer ser profeta nessa geração? Não pode viver de qualquer forma. Coloca a senha do celular. Coloca o nome. Não é só a senha. Está armado espertinho? Empresta a caneta aí para esse povo. Cadê meu telefone? Tá aí? Dá aqui.
senha é 162320. Desbloqueia. Sabe consultar histórico do YouTube? 162320. Também é a senha do cartão. Se alguém apanhar o cartão, coloca um dinheirinho lá. 1616 2320. Aliás, 2323 2020. Entrou? Ah, rapaz, você está com problema. Você tem que se santificar, meu irmão. 16 23 20. Ah, pai, vai devagar. Sabe consultar histórico do YouTube? Consulta. Está sem internet, né? Ou abriu? Está sem internet, lascou. Dá para fazer isso no vosso celular? Consultar histórico do YouTube sem temor e tremor? Histórico do Google? Para ver que sites você acessa? Dá para fazer isso no teu telefone? Dá para ver se você investe mais tempo com a palavra ou com besteira? A tua rede social é de Deus ou do diabo? Você promove o quê? Você ouve o quê? O bispo pode ficar uma semana com o teu telefone? Pode? Ou você vai falecer espiritualmente? Porque a tua Bíblia está no teu telefone. Todo mundo colocou a senha no papel, com nome, entrega para o bispo. Vamos! Pastor, é a primeira vez que eu venho, não interessa, está aqui, faz também. Deus te trouxe aqui para isso mesmo. Está tudo com nome, né? Obrigado. Pode dar meu telefone, não tem internet mesmo? Podem sentar. Ministros com muito amor e carinho, recolham os celulares. Coloquem em algum lugar que não possa quebrar. E tem alguns que já estão aí quebrados, não tem problema. Estamos sem tempo de profetizar, porque estamos ocupadinhos demais a rolar o que não deveria rolar, a ver o que não deveria ver, ouvir o que não deveria ouvir. É muito tempo perdido. Mas pastor, o celular é bênção, meu querido. Se o teu coração não está no Senhor, não é bênção, não. É o diabo no teu bolso. Se você não é santo, não vive de forma santa, não quer viver de forma santa, celular não é bênção na tua vida. Não é bênção. Agora todos vocês que entregaram o celular, abram por favor o texto que se encontra em Mateus 7:21. Todos vocês que entregaram o celular, abram Evangelho segundo escreveu Mateus,
capítulo 7, versículo 21. Quem não puder abrir, se coloca em pé. Bispo, esse povo está sem Bíblia. E a palavra do Senhor vai dizer que a palavra é a espada do Espírito. Tem que ter espada do Espírito. E não adianta mentir que o teu celular é a espada do Espírito. Ninguém medita no celular. Entra a notificação. Você não é melhor que ninguém. Vai fazer o quê? Vai abrir a notificação. Vai ler a mensagem. Quando der por você, meditação, já era. Quer ser profeta nessa geração, não tem Bíblia, está mentindo. Senta. Vocês têm que arranjar a Bíblia. Eu só vou dia 20, vou vender vosso telefone, vou comprar Bíblia para vocês e vou devolver o troco. Estou avisando. Ah, bispo, vou arrumar treta e vou embora. Não vão me encontrar. Estou avisando. Estou avisando. Nenhum profeta é politicamente correto. Ou Cristo, ou nada. Ou tudo, ou nada. Eu não sou politicamente correto para satisfazer ninguém. Eu respondo única e exclusivamente aos interesses do reino. Nenhum profeta de Deus está preocupado com reputação. Profeta tem preocupação com caráter e não com reputação, porque já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. E a vida que ele vive agora, ele a vive no Filho de Deus. O Senhor quer ser profeta, morre. Profeta não fala o que o povo gostaria de ouvir. Fala o que Deus mandou falar. Mas vai ferir. Esse povo é meio sensível. Morre. Morre. Porque Jesus não quer ninguém vivo. É mesmo para ferir, mas até matar. Se a palavra vai matar, que bom que morreu. Porque é necessário que nasça de novo. O profeta não se incomoda de anunciar o juízo do Senhor para essa geração, mesmo que para isso tenha que perder a popularidade. Perca a popularidade, mas se Deus trouxer um juízo, anuncie. Não queira ser popular. Profeta não é encantador, porque confundem profeta com o encantador hoje. Sabe encantador de serpente? Que faz um monte de cobra ir para um lado e outro monte de cobra ir para o outro lado. Deus me livre. Profeta não tem esse tempo. Profeta é boca de Deus para anunciar a palavra de Deus. Profeta é boca de Deus para guardar e cumprir o direcionamento do Senhor. Profeta é separado por Deus para direcionar uma geração, levando-os para uma nova realidade. Profeta também é separado para trazer o juízo do Senhor sobre a nação. Quando todo mundo estava dizendo que o Bolsonaro ia se reeleger, eu falei, não vai se reeleger. Eu avisei para o povo lá da minha igreja e ninguém acreditava. Sabe por quê? Usou o nome de Deus em vão. O cara não é nem cristão. Eu sou mais Bolsonaro. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Seja mais Jesus e a tua vida vai mudar. Coisa está atrapalhada do jeito que está, porque você confiou no outro Messias, não o Senhor dos Senhores. Usou o nome do Senhor em vão, se lascou. E todos que usarem o nome do Senhor em vão, que sejam abatidos, que caiam, que sejam derrubados. Não dá para brincar com o nome do Senhor. Aquela brincadeira que virou a rede social, todo mundo profetizando, vai se eleger, é homem de Deus, nem orar sabe. É homem de Deus de quê? Não? Ele vai proteger a família. Qual família? Mal tem uma família. Você acha que ele vai proteger a tua família? Você sabe quão distante é a zona leste de Brasília? Você acha mesmo que o Bolsonaro dorme preocupado, ou seja lá quem for com a tua família? Só existe um que está preocupado com a tua família, é Deus.
Maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito. Está confiando no outro homem, vai se lascar, vai se ferrar, vai se dar mal, em nome de Jesus. Até aprender a confiar em quem de direito. O Brasil não vai mudar pela política, não. O Brasil vai mudar quando o reino se instaurar na tua casa. Quando você que é homem assumir o sacerdócio, assumir a profecia. Quando você que é homem assumir o reino. Quando você que é mulher assumir a presença de Deus como sacerdotisa. Se levantar como profetisa. Se levantar como governante, o Brasil muda. O Brasil não muda por conta de uma PEC sei lá quanto. Isso, querido, nenhuma PEC vai mudar o Brasil. Nenhuma adição, isso não muda nada. O que muda é o reino, e o reino se faz pelos profetas do Senhor. Talvez nessa noite você diga como Jeremias: ah, Senhor, eis que eu não sei nem falar. Jeremias dizendo: eu não sei nem falar. Eu sou apenas uma criança. Mas o Senhor disse a Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. O que eu te mandar falar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Deus não está buscando grandes homens e grandes mulheres de Deus. Deus não está. Deus não está buscando bons oradores. Deus não está buscando caras criativos. Deus não está buscando de destemidas ou destemidos. Não. Deus não está buscando de caras bonitos, senão hoje eu nem estaria aqui pregando. Deus não está buscando esses. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Existe um grupo que está buscando o Senhor. Mas existe outro que está sendo buscado pelo Senhor. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra, ela move o meu íntimo. E o mais profundo do meu ser se comove. Uns buscam o Senhor. São os bonitos, bonitas, caras criativos, bons oradores, bons em oratória. Todas as técnicas de falar em público. Perderam o medo. Nunca perca o medo de falar em público. Tenha temor e tremor quando você estiver na frente do povo de Deus, porque a palavra não é tua, a palavra é dele. Quer perder o medo de falar em público? Vai virar coach. Não pode ser profeta. Profeta não é coach. E se você acompanha os coaches, tadinha de você, vai se dar tão mal. E eles vão enriquecer, aleluia. Vão ficar ricos. Deus está em busca daqueles que, apesar de não serem bons oradores, quando o Senhor fala vai, ele vai. Não sabe pregar, mas sabe testemunhar o que Deus tem feito na vida dele. São esses que o Senhor está a buscar. Não tem faculdade de teologia, não tem curso de nada, mas por estar cheio da presença do Senhor, quando ele fala em nome de Jesus, o inferno treme e vai no poder e na autoridade do nome do Senhor. O Senhor está buscando aqueles que não têm mais agenda própria, mas a agenda deles quem faz é o reino do céu. O Senhor está buscando aqueles que quando ele fala, eles repetem o que ele falou. Não têm discurso próprio, não são muito articulados assim como eu. Pregação meio bagunçada, mas não interessa. O Senhor mandou falar, eu vou falar. E não querem ser grandes. O clamor do seu coração é que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Não são aqueles que confiam em si mesmo.
que fazem menção da sua muita capacidade, do seu muito estudo. Não, não, não. Não são aqueles que confiam em suas técnicas ou intelectualidades, mas são aqueles que, como Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, senão Cristo Jesus e este crucificado. E foi com fraqueza, o apóstolo Paulo falando, foi com fraqueza, temor e tremor, que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasão ou sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Deus tem buscado aqueles que querem se mover no Espírito e fazer o que o Espírito do Senhor unge eles para fazer. A esses, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Se você vive para você, não precisa orar pelas demais coisas, não, elas não são para você. Se você vive no reino, pelo reino e para uma nova realidade, então as coisas te serão acrescentadas. Reitero, profeta não é encantador com discursos coachings. Profeta é boca de Deus. Profeta é aquele que entendeu que a maior revelação profética é a palavra. Profeta é aquele que entendeu que a vida se constrói por meio da palavra de Deus. E não tem outro, não aceita conselho de ninguém. Não importa quantos milhões de seguidores ele tem, se não vem da parte do Senhor, é anátema. Não importa quais conselhos ele dá. Não importa. Deus nunca vai te levantar como profeta se você não tem compromisso com o estudo da palavra. Nunca. E as bênçãos do Senhor jamais te alcançarão se você não conhece essa palavra. Jamais. Você precisa desligar um pouquinho os streamings. Desliga um pouquinho a Netflix, a Apple TV. Desliga um pouquinho a Prime TV e mergulha na palavra. Mas eu acompanho lá no YouTube os meus pregadores favoritos. Cara, não tem nada melhor que ouvir o Senhor na primeira pessoa, no secreto. Você quer ouvir todo mundo, mas não ouve Deus. É um pregador de lá não sei aonde, é um pregador, cara. Ei! O mesmo Deus que falou para ele está na tua casa, pode falar para você. Por que você quer continuar investindo em intermediários? Todo intermediário cobra caro. Todo. É importante que você entenda que Deus jamais vai te usar como profeta nessa geração. E as bênçãos do céu jamais vão te alcançar se você não tiver uma vida de oração ativa, fervorosa, verdadeira. Você tem que ter uma vida de oração. Oração não é cultura. Oração é relacionamento com o céu. Não é hábito. Vamos orar. Não. Calma. Você está fervoroso por quê? Porque tem diferença entre oração fervorosa e fervor na oração. Oração fervorosa é porque você já aprendeu que orar é gritar. Fervor na oração é porque chega uma hora que você não consegue mais se conter. Então você tem fervor na tua oração. Você não consegue mais ficar calminho, apático, não. Você já glorifica. Você já bendiz o nome, você não se segura. Isso é diferente. Você não está habituado com isso. O Senhor não vai te usar se você não guarda e vive a palavra que estuda.
O Senhor jamais vai te usar se você não está disposto a desagradar até alguns dos amiguinhos que você está fazendo aqui na igreja, que não querem saber do Senhor. É só movimento, mas não tem comprometimento. É a galera, mas não é o vento do Espírito que vocês estão replicando. Pare de andar com gente assim. Spurgeon dizia: se o teu amigo não tem fluindo no seu sangue a palavra como que glóbulos brancos e vermelhos, não serve para amigo. Se de 50 palavras que ele lançar, pelo menos 30 não forem fruto de algum versículo, não é um bom amigo, não. Se nas postagens dele, ele não posta o reino e não gera uma nova realidade, não é amigo, não. É o tipo de pessoa que vai te atrapalhar. Foge, corre. Encerrando a minha ministração, mas não é porque acabou, é porque você já está começando a me olhar mal. É para continuar ou é para parar? Quer que eu continue? Mesmo que o teu celular for ficar uma semana com o bispo? Não ouvi você glorificar mais. A senha está com o bispo, sabe, né? E se o bispo não sabe pesquisar as coisas, eu sei. Vou ajudar o pai. Pai, vou te ajudar, viu? O ofício profético não existe sem o ofício sacerdotal. Somente aquele que assiste diante do trono da graça de Deus tem o que falar da parte dele. Somente aquele que habita no santo dos santos, que sabe que não tem outro lugar para estar, tem o que falar da parte de Deus. Quem é sacerdote é profeta. E quem é profeta, não tenha dúvida, vai governar sobre essa terra. Quem é profeta, não tenha dúvida, vai gerar uma nova realidade. Nessa noite, a liberação de unção tripla sobre esse lugar. De unção sacerdotal, profética e unção de governo. Deus está levantando sacerdotes nessa noite. Aqueles que não vão deixar a chama se apagar, mas que dia e noite estarão no santo dos santos, se tornando lenha para que a chama não se apague. Não é que ele vai colocar lenha, não é que você ainda tem lenha, você tem que ser a lenha no altar. E não basta ser a lenha, é necessário que você seja o sacrifício também. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nessa noite, você tem que tomar um posicionamento. Não dá mais para viver de qualquer maneira. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. O Espírito do Senhor está aqui para te ungir e te distinguir nesta geração. Deus está levantando nessa noite profetas, aqueles que serão dispenseiros de Deus. O profeta não se move de forma natural.
Deus está levantando aqueles que vão se mover de forma sobrenatural. Aqueles que vão habitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquele cuja mente, a boca, o coração, as mãos, pernas e tudo que eles são, estão à disposição do Rei dos Reis. Pelo reino e por uma nova realidade. Deus está levantando nessa noite homens e mulheres que são chamados ao governo dos céus. Não basta ser filho. Assim como na parábola do semeador. A semente cai em vários terrenos. Garanta que o teu coração nessa noite seja boa terra, aonde a semente que é a palavra de Deus irá frutificar. Saiba, essa palavra é uma semente que vai transformar uma geração. Não basta ser filho. O teu coração tem que estar pronto para receber, sem duvidar, essa palavra profética. Não basta ser filho. Assim como na parábola do filho pródigo, tinha aquele filho que só queria pegar os bens do pai e desfrutar e viver a sua vida. Então não basta ser filho. E tem aquele filho que só queria trabalhar para o pai. Não basta só isso. É necessário que você esteja disposto a andar no caminho que é Jesus, a viver a vida santa que Ele separou para você, e a ser boca de Deus nessa geração. Você não pode mais se calar, você não pode mais se conter. Deus te colocou na empresa que te colocou para você testemunhar o amor de Deus. Quantos da tua empresa você já trouxe para Cristo? Você é inútil na tua empresa se você não traz ninguém para Cristo. Não basta ser um bom profissional, é necessário ser profeta de Deus naquele lugar. Quantos na tua escola você já constrangeu ao Evangelho? Quantos você já viu se renderem a Jesus no teu colégio, na tua faculdade? Ou você entra mudo e sai calado daquele lugar? Quantos mais terão que padecer porque você é covarde? Quantos mais terão que perecer porque você está se acovardando? A palavra do Senhor diz que não nos foi dado espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Então é necessário intensidade. Você tem que ser intenso no ônibus. Você está toda hora no ônibus com as mesmas pessoas, mas ninguém sabe que você é cristão. Fale do Senhor em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não, fale do reino e do rei. Quer seja oportuno ou não, trabalhe por uma nova realidade. Chega de ser covarde. Chega de se acovardar. Você que entendeu o profetizando de 2024. Você que vai assumir a responsabilidade de ser boca de Deus. Profeta nessa geração. Mesmo sem saber falar. Mesmo sem ser articulado, sem ter um português daqueles. Só por estar disponível para falar do amor de Deus. Implementar a sua justiça. Você que não vai andar mais de qualquer maneira, eu quero convidar você a se colocar em pé aí no teu lugar.
E por favor, não levante por conveniência. Levante porque você está comprometido. Quero que todos fiquem de olhos fechados. Para que ninguém se preocupe com quem está à direita ou à esquerda. Feche os teus olhos. Se você não entendeu a palavra desse profetizando, se você não entende que nesse profetizando Deus está te levando como profeta nessa geração, como boca de Deus, como aquele que terá o Espírito de Deus para libertar cativos e oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Se você não entendeu isso, fica sentado. Deus não vai te obrigar, e eu também não, e não permita que a religião da conveniência te obrigue a fazer nada. Coloque a tua mão no teu coração. Eu quero orar profeticamente por você. Eu creio que o mesmo Deus que falou a Jeremias hoje está aqui. Você crê? Ele está neste lugar falando a quem crê. Quem crê e acredita que o Senhor está aqui, neste lugar, levantando profetas, sacerdotes e reis. Levante a outra mão, deixe uma mão no peito, a outra levantada. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor estendeu a mão sobre Jeremias, estenda a tua mão sobre esses homens e mulheres da minha geração. Oh Deus, segure a mão deles, e Deus, em nome de Jesus, venha dar a eles a mesma autoridade que deu a Jeremias, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Coloque, oh Deus, sobre a boca desses jovens, desses homens e mulheres, oh Deus, a tua palavra de poder e autoridade. Que no liberar de uma palavra deles, as portas do inferno não prevaleçam. Cadeias sejam desatadas, correntes sejam quebradas. Que no liberar de uma palavra profética, demônios batam em retirada. Que no liberar de uma palavra profética, o inferno retroceda. Que o teu reino avance. Espírito Santo de Deus, venha revesti-los de espírito de ousadia, intrepidez. Aquele que não tem fé, multiplique a fé. Aquele que teme, que continue temendo e tremendo diante do Senhor. Que nenhum deles vá na força do seu próprio braço. Que nenhum deles confie em sua própria capacidade. Oh Deus, que esses jovens, homens e mulheres aqui presentes, confiem somente no Senhor. Que eles sejam fortalecidos na força do teu poder. Em o nome de Jesus Cristo. Que sejam mensageiros e dispenseiros de um evangelho que não é teoria, mas de um evangelho que é poder de Deus, para transformar e gerar uma nova realidade. Você que crê, ore ao Senhor tomando posse da unção profética sobre a tua vida. Se você crê, levante a tua voz, ore ao Senhor, declarando que você toma posse da unção profética, da unção sacerdotal e da unção de governo sobre essa geração. Agora é hora de você se posicionar nas regiões celestiais. Se posicione nele. Se posicione nele. E declara que você é profeta nessa geração.
que já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Libreria rebaia manturiaste clerianturie. Oyarabaria anturi sereregiaste clericiteia baia. Tu antu yorobiaste clericiteia. Anturia leriaste que te. You anturio rabaia que te amanturie. Liriaste cleriribia rabianturieia. Tu antu li sereia glaste que te abaia. Liriaste cleriribia rabaia manturie.